Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Edson Ramos. Seja bem-vindo ao nosso canal, pastor Edson Ramos no YouTube. Você que já participa, já é inscrito, receba essa palavra de Deus, vinda da parte do Senhor para nossas vidas. Hoje estaremos ministrando sobre a história do profeta Jonas. E você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, nos está aí essa moral. Esteja conosco, compartilhe essa mensagem. E nós sempre estaremos trazendo curiosidades bíblicas, estudos, costumes, tradições, crenças judaicas para nossas vidas e para os demais que nos ouvem e que participam conosco. Esteja conosco nesse canal e que Deus em Cristo fale ao seu coração. Vamos orar ao Senhor para darmos início a mais uma oportunidade de ministrarmos a sua palavra. Senhor, em forma de agradecimento, eu quero lhe agradecer em nome de Jesus Cristo por mais uma oportunidade de estarmos ministrando a tua palavra. A tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Peça ao Senhor sabedoria e ele vos dará. Obrigado pela oportunidade de estar com o teu povo, ensinando a eles mais um pouco da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Venha comigo nesse momento a mais uma história da Bíblia, a história de Jonas. Abra a palavra de Deus comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E ele, que povo és tu? Amém? Temos aqui um homem de Deus que tinha uma visão de Deus para fazer a vontade de Deus. E eu fiz aqui algumas anotações sobre o estudo que fomos ministrar. E estaremos falando um pouco sobre a história de Jonas. Qual era o nome do pai de Jonas? Qual era o nome da mãe de Jonas? Qual era o nome da mãe de Jonas segundo a Bíblia e a história? Há uma história por detrás do ambiente familiar de Jonas. Vamos falar um pouco quem era de fato Jonas, se ele era um profeta aleatório por Deus, ou se ele tinha uma base bíblica, teológica, se ele estudava, se ele teve como influência de homens de Deus na sua época. Que profeta era esse? Porque muitos não sabem quem de fato era Jonas. Por que Deus incumbiu Jonas dessa missão? E alguns até mesmo pensam que Jonas não era profeta. Porque ele, aparentemente, ele fugiu. Então nós vamos conhecer um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso. Né? E o que eu acho interessante é para onde Jonas fugiu. Para onde que ele fugiu? O porquê que ele fugiu para lá? Qual foi o objetivo de Jonas? Quantos quilômetros era da cidade de Jope, onde Jonas pegou o navio, para a cidade da qual ele fugiu? A cidade da qual ele foi. Isso são algumas curiosidades bíblicas que nós vamos falar aqui na história de Jonas. É muito bom saber essas coisas, é muito bom detalhar essas coisas e explicar aos irmãos. Porque o que é curiosidade para mim, ao pastor Edson Ramos, é curiosidade aos irmãos também. Qual seria a atual cidade de Tarsis hoje?
Se Jonas tentasse fugir para lá hoje, ele fugiria para qual país da Europa? Vamos falar sobre isso aqui. Quantas vezes Jonas tentou fugir do que Deus tinha para ele? Nós vamos falar aí. Nós vamos falar das tecidas do profeta Jonas. As tecidas do profeta Jonas. E ele, vou até marcar aqui, para ser detalhado aos irmãos. As tecidas do profeta Jonas. E Jonas só foi descendo, ele não foi subindo. Porque quando nós estamos fora da presença de Deus, a gente só vai descendo. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. O porquê que o profeta Jonas foi chamado por Deus para essa missão? Por quê? Vamos falar um pouco também sobre isso. Quantas pessoas tinha no navio que conduziu o profeta Jonas? Você sabe quantas pessoas tinham lá? Sabe aproximadamente? Não sabe? Mas vai saber nesse estudo. Por que a sorte caiu sobre o profeta Jonas, como está em Jonas capítulo 1, versículo 8? Por que a sorte caiu sobre ele? Qual foi o motivo da sorte cair sobre ele? Se havia tantas pessoas lá, naquele navio. Qual o nome do peixe que engoliu o profeta Jonas? Isso é um tópico muito importante. Você saber qual foi o peixe que engoliu o profeta Jonas. Né? Há alguns historiadores que dizem que Deus criou esse peixe na hora ali para fazer essa missão de engolir o profeta Jonas. Amém. Mas a história ela é real, ela não é fictícia, ela não é ilusória, ela é real, porque até o próprio Cristo menciona ela em Mateus, né? Capítulo 12, versículo 40, se não me falha a minha memória. Daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Jesus Cristo, que nunca mentiu, que nunca houve engano em sua boca, ele testifica a morte, porque de fato Jonas morreu, ao ser engolido pelo peixe, Jonas morreu. Né? Vemos ali a morte, vemos ali a ressurreição, né, de Jonas, e vemos ali a ascensão também de Jonas pregando a palavra na capital da Síria, né, Nínive. É muito forte isso. Muito forte, né? Qual o peso do peixe que engoliu Jonas? Né? Quantos quilos ele pesava? Quantas toneladas ele pesava? Além de sabermos do nome desse peixe, vamos saber, né, quantos quilos, quantas toneladas ele pesava. Isso é muito importante. Jonas, ele foi um profeta que, para mim, mesmo fugindo da presença de Deus, ele foi um profeta extraordinário. Extraordinário. Porque não é fácil. Não é fácil você falar não para Deus e de uma forma dramática, né? De uma forma, num período ali que Jonas estava difícil, ele não falou, não, Senhor, eu quis fugir, mas eu estou aqui, vamos embora. Porque muitos fogem da presença de Deus e não voltam mais. Abandonam o ministério, o chamado, a confiabilidade que o Senhor entregou a ele. E ele se afasta. Porque a palavra apostasia, de um certo tempo para cá eu descobri que a apostasia era aqueles que se desviavam da palavra, deturpavam a palavra, se tornavam hereges, né? Transformavam a palavra de Deus em heresia, tiravam texto sem contexto. E eu descobri de um tempo para cá que a palavra apostasia significa que são pessoas que estão dentro da igreja, mas não são crentes.
elas estão desviadas dentro da igreja. Eu estava assistindo um vídeo do nosso doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele é até da igreja adventista do sétimo dia, e ele estava falando que a apostasia significa, em grego, aqueles que estão desviados dentro. Me faz lembrar a parábola de Lucas 15, né? Me faz lembrar a parábola de Lucas 15. Nós vemos ali 3 coisas perdidas: a ovelha, a dracma e o filho, né? 3 coisas que se perderam e cada uma tinha o seu valor. A dracma tinha o valor para a mulher, a ovelha para o pastor e o filho pródigo para o seu pai. Sendo que a ovelha que se perdeu, ela não se perde voluntariamente. A dracma que se perdeu não se perde voluntariamente. Mas o filho que se perdeu, ele se perde voluntariamente. Ele escolhe tomar a herança, ele escolhe sair de casa, ele escolhe percorrer algo voluntário, algo que foi sua escolha. Nós temos que saber discernir isso aí. Amém? Então seja bem-vindo à história do profeta Jonas. Fiz aqui algumas anotações. Não posso citar todos os versículos assim de cor, mas vou estar citando os capítulos e versículos. Você pode anotar, pode rever essa mensagem, fazer as suas conclusões, enviar para nós alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão de pregação, curiosidade, que a gente está aqui para aprender, e a partir do momento que a gente aprende, a gente também ensina. Amém? A história de Jonas foi escrita na Palestina. Seria de 1853 a 824 a.C. É uma história que foi escrita e relatada de fato em um certo determinado período de tempo antes da manifestação de Cristo na Terra, ao mundo. E a minha pergunta ao ler o livro do profeta Jonas é: quem foi o autor de fato? O autor foi o próprio Jonas. Vemos isto em Jonas capítulo 1, versículo 1. Você depois pode analisar. Jonas capítulo 2, versículo 1. Jonas capítulo 4, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 23 a 27. E vemos também Jesus Cristo narrar essa história, que não é fictícia, é real. Em Mateus capítulo 12, versículo 39 ao 40. Também vemos em Mateus capítulo 16, versículo 4. E também vemos em Lucas capítulo 11, versículo 29 ao 30. Então aqui comprova a veracidade dessa história. A veracidade dessa história está comprovada aqui, nos versículos citados agora por mim e relatados pela Bíblia Sagrada. A história de Jonas é de um judeu intolerante, que depois de ser castigado pelo Senhor por causa da sua desobediência, pregou para toda a cidade de Nínive, que se converteu após se arrepender. Nós temos que aprender com o profeta Jonas que Deus deu ao profeta Jonas uma visão. O problema de Jonas não foi covardia. Não foi covardia. Porque se Jonas fosse covarde, Deus não teria o escolhido. O problema de Jonas foi que Deus deu uma visão para Jonas, só que ele não teve coragem. E isso acontece com qualquer um de nós. Às vezes o Senhor nos entrega uma responsabilidade, um compromisso. O Senhor coloca em nossas mãos. Nós temos a visão, mas não temos coragem. Mas isso não quer dizer que o Senhor
vai deixar de investir em nós. Não, pelo contrário. Deus vai continuar investindo em nós. É como eu costumo falar. Está com medo? Vai com medo mesmo, porque Deus vai contigo. Não tenha medo dos desafios, porque eles vão surgir. Mas atrás dos desafios, você é a solução para esse problema. Qual foi o objetivo da pregação de Jonas para Nínive, do qual Jonas tanto teve medo? O que é que o profeta Jonas tanto temia? Porque era apenas levar uma palavra, uma mensagem de Deus que não era dele. Mas o que Jonas temia? Será que ele temia ao seu ministério? Ao seu chamado? Ou à sua vida? E pelo que constatamos no livro de Jonas, Jonas temia pela sua vida. Mas se Deus havia enviado Jonas ali, a vida de Jonas já estava na mão de Deus. Porque a onipresença de Deus estava garantindo Jonas. A onipresença de Deus é Deus ver o nosso futuro aqui, agora, hoje, nesse momento. Porque é Ele que escreve o nosso destino. É Ele que traça os nossos planos. O homem, como diz em Provérbios 16:1, pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então Deus escolheu os Jonas para aquela missão. Entregou a ele essa responsabilidade, porque Deus confiou nele. E sabia que de uma forma ou de outra, Jonas iria realizar, iria fazer aquilo ali. Ou você acha que Deus não sabia que Jonas ia fugir? Ou você acha que Deus não sabia que Jonas ia recorrer, não ia querer ir? Deus sabia. Mas a onipresença de Deus sabia que no final ele cumpriria o mandato de Deus. Sabe, às vezes nos acontece algo na nossa vida que nós pensamos que Deus não sabe. Às vezes nós pensamos que Deus não sabe dos nossos fracassos, dos nossos pecados, dos nossos temores, dos nossos problemas, da nossa depressão, da nossa angústia, das traições que sofremos, dos traumas. Às vezes nós pensamos que Deus não está vendo. Sim, Deus está vendo, mas não é por causa disso que Ele vai deixar de confiar em ti ou de te entregar aquela missão. Deus sabe o que vai acontecer na trajetória desse percurso. Deus sabe o que vai acontecer na estrada pela sua caminhada. Mas Deus nunca vai deixar de confiar em você por causa disso. Mas pastor Edson, eu caí, eu me desviei, eu me afastei, não tenho mais força. Deus sabia. Deus sabia que um dia você ia cair, Deus sabia que um dia você ia retroceder, Deus sabia que um dia você ia ficar sem força, Deus sabia que um dia você seria como Jonas, mas a confiança lhe foi entregue. A Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende de ter escolhido você. O apóstolo Paulo fala que os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Então, nós vemos aqui que o objetivo era mostrar aos ninivitas que Deus iria destruí-los. Tanto o seu país, que era os assírios, como a sua capital, que era Nínive, caso eles não se arrependessem. Deus iria destruí-los, de fato. Né? Um século depois da mensagem do profeta Jonas a Nínive, a cidade foi destruída. Isso está relatado no livro do profeta Naum, capítulo 1. Né? Ele diz que o Senhor entraria ali como uma forte tempestade, uma forte inundação, e foi o que aconteceu. Né? Nínive se encontra submersa, né? Ela foi encolhida pelas águas, está aí, submergida pelas águas, conforme a profecia de Naum, porque o povo se arrependeu e só um século só que ficaram na presença de Deus, né? Só 100 anos aí na presença de Deus, e depois voltaram
a praticar atrocidades. E o Senhor veio como juízo. Não veio naquele momento que Jonas pregou, 100 anos antes, mas veio 100 anos depois. Né? Descobriu aquele povo. Descobriu aquele povo. Né? Então nós temos o livro de Jonas, ele é o 32º livro da Bíblia. Né? 32º livro da Bíblia. O livro de Jonas tem 4 capítulos, 48 versículos, tem 12 perguntas. O homem bom para perguntar foi Jonas. 12 perguntas. Na minha anotação está aqui escrito. Nenhuma promessa, né? Ali o livro de Jonas não tem nenhuma promessa ali de Deus, porque a palavra ali, na medida que ele pregou, se cumpriu. Então não há promessa no livro do profeta Jonas. Há apenas um versículo de profecia, né? Cumprido ali, né? Que foi a mensagem pregada ali e que se cumpriu. E vemos as 6 mensagens distintas de Deus a Jonas. Deus vai falar com Jonas, né? Jonas capítulo 1, versículo 2, Jonas capítulo 2, versículo 10, Jonas capítulo 3, versículo 2, Jonas capítulo 4, versículo 4, 9 e 10. Vamos ver as 6 mensagens distintas de Deus para a vida do profeta Jonas. Após essa pequena introdução, vamos falar um pouco sobre Jonas, né? Vamos falar um pouco de quem era Jonas. Será que Jonas era um profeta aleatório que Deus escolheu assim, de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira? Quem era o pai, quem era a mãe de Jonas? Será que na Bíblia tem alguma história sobre isso? Pesquisando sobre Jonas, e achei em uns livros que o profeta Jonas, ele é substituto do profeta Eliseu. Segundo a tradição judaica, segundo os livros judaicos, vão nos falar que o profeta Eliseu, ele tinha um substituto, porque o mesmo era substituto do profeta Elias. E o substituto do profeta Eliseu seria Geazi, o seu servo. Geazi é aquele servo que, após ocorrer a cura de Naamã, o general sírio, Geazi corre atrás de Naamã e ali pega, né, alguns utensílios, né, de ouro, de prata, né, e fica para si. E após ele retornar ao profeta Eliseu, em visão, em êxtase espiritual, vê o que Geazi havia feito, o seu servo, e pergunta: de onde é que tu vem? E ele tenta enganar o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu repreende ele, fala: olha, pensas tu que eu não vi? Que tu foste lá, né? Pecaste, né, tu bem, que não era para ti? Então já se foi a Naamã em nome do profeta Eliseu, e ali ele pegou uma quantia favorável, né? Ele pegou ali uma porcentagem do que era para o profeta Eliseu, o profeta rejeitou, e Geazi, com a sua ganância, tomou para si, e assim foi amaldiçoado, né? Qual era o valor ali que Naamã foi levado para o profeta Eliseu em ouro, prata, bronze, mercadorias, iguarias e peças? Qual era o valor? E qual foi o valor que Geazi tomou para si? Que Geazi ficou para si. A história judaica diz que foi aproximadamente 4 milhões. Na nossa moeda seria 4 milhões em reais. E Geazi ficou ali com 10% daquilo que o profeta Eliseu não quis, e ele tomou 10% para si, e assim ele foi amaldiçoado por causa da sua ambição. E ficou leproso assim Geazi e os seus 3 filhos. No próximo vídeo, posteriormente, eu vou estar ministrando sobre, né, Geazi e os seus 3 filhos.
que ficaram leprosos, né? A Bíblia fala sobre eles. Eles são os 4 leprosos de Samaria, que salvaram Samaria de uma grande catástrofe. No próximo vídeo estarei falando sobre eles, os 4 leprosos de Samaria. Está ali Geazi e os seus 3 filhos. Amém? Mas vamos voltando aqui ao nosso estudo. Então Jonas, ele não era um profeta aleatório. Ele era um profeta que estudou, né, na escola dos profetas, montada pelo profeta Elias e o profeta Eliseu. Então ele era ali um homem de Deus, chamado por Deus, conhecia Deus, né? E quem era a mãe de Jonas? A história judaica vai falar que a mãe de Jonas se chamava Samaris. Samaris era a mãe de Jonas. Mas quem é essa Samaris na Bíblia? A Bíblia vai nos falar de uma certa feita que Naamã estava leproso. E a sua serva, aquela menina, né, pregou para ele. Pregou para o seu senhor Naamã. Quando a Bíblia fala sobre menina, ela tinha aproximadamente entre 12 a 16 anos. E Naamã acreditou na palavra daquela moça, correu atrás do profeta Eliseu, foi curado. E a história judaica diz que quando Naamã volta à Síria, à sua casa, ele dá a carta de alforria a essa menina. Essa menina retorna para Samaria, se casa e se torna mãe do profeta Jonas. O nome dessa menina é Samaris. É aquela menina que evangelizou Naamã e toda a sua casa. E aonde que o profeta Jonas vai aparecer no livro novamente? Segundo a tradição judaica diz, e a Bíblia vai nos falar, que uma certa senhora, uma certa mãe perdeu seu filho, ela deitou seu filho morto em sua cama e foi atrás do profeta Eliseu. E todos que passavam por ela perguntavam: como vai teu filho, teu esposo? Ela disse: vai tudo bem, vai tudo bem. Até que o profeta Eliseu a encontrasse, ela levou o profeta em sua casa e ressuscitou o menino. E a tradição judaica diz que aquele menino que foi ressuscitado pelo profeta Eliseu, a qual Eliseu se deitou sobre ele e soprou, era o profeta Jonas. Então nós vemos aí que Jonas não é um profeta aleatório. Ele tem uma história na crença judaica, na história judaica. Ele não é um profeta aleatório, ele não é qualquer pessoa. Então que o nosso respeito, a partir de hoje, aumente pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus. Né? Nós temos no Antigo Testamento essa história do profeta Jonas, que se intimidou, que se acovardou, que para alguns é um mau exemplo. Mas se nós também entrarmos no Novo Testamento, nós vemos um crente homem de Deus que também se intimidou, também se amedrontou e não foi fazer a obra de Deus conforme era para ele ter feito, que é a história de Paulo, Barnabé e Marcos. Paulo, Barnabé e Marcos estavam no meio do caminho e de repente o jovem Marcos decidiu voltar para casa. O jovem voltou. No meio da viagem missionária, Marcos voltou para casa. E quando o apóstolo Paulo retornou a Jerusalém, lá em Atos 15, que foi o concílio de Jerusalém, Barnabé queria que Marcos fosse com eles novamente, e Paulo falou: não, não vai. Aparentemente ali o apóstolo Paulo matou o ministério de Marcos. Como falando assim: se ele não prestou para mim naquela época, naquela ocasião, não vai prestar para mim agora. E é o que muitos fazem hoje. Há muitos obreiros para nós hoje que são problemáticos. Há muitos obreiros para nós hoje que não tem resultado nenhum. Só problema. Problema familiar, conjugal, desobediência. Não presta para você agora. Mas quando Deus pegar ele, meu irmão, vai ser como fez com Pedro. Pedro toda hora era repreendido por Jesus. Pedro, dos 12 discípulos, Pedro foi o discípulo que Jesus mais repreendeu e falou: arreta-te, Satanás. Porque
Porque tu não cogita das coisas do homem. Não, tu não cogita das coisas de Deus, mas tu cogita das coisas dos homens. Então, todos os discípulos, dois discípulos, Jesus chamou de Satanás, Pedro e Judas. Pedro, durante todo o ministério, e Judas no final. Judas era o discípulo mais equilibrado, que se tornou o traidor. Então, quem somos nós para julgar as pessoas? Não somos ninguém. E o apóstolo Paulo, só para concluir, e iremos voltar para a história de Jonas, o apóstolo Paulo rejeitou o evangelista Marcos, o missionário Marcos, o jovem Marcos. Mas quando Paulo estava preso, depois de aproximadamente 35 anos daquela rejeição, ele escrevendo a Timóteo, se não me falhe a memória, ele diz assim: manda Marcos vir ter comigo, porque ele me é muito, muito útil para o ministério. Ele me é muito útil para o ministério. Paulo não está reconhecendo o ministério do evangelista, do missionário Marcos, que 30 anos atrás ele não quis ajudar. Meu Deus, como é que as coisas mudam? Foi de fato o que aconteceu. Porque Paulo já estava preso, já ia ser morto, ninguém estava com ele. A história judaica vai falar que havia somente 6 pessoas quando Paulo foi decapitado. Né? A história judaica vai nos dizer que Paulo foi decapitado e ali estava Lucas, ali estava Timóteo. A história diz que quem saiu com a cabeça do apóstolo Paulo na mão foi Timóteo. E os demais pegaram o corpo e levaram para sepultar. Timóteo, que andou com Paulo aí aproximadamente 20 anos. Lucas também, que andou com Paulo. Aí, dos 40 anos do ministério de Paulo, Lucas andou quase 35 anos, sendo médico particular do apóstolo Paulo. Então, há casos e casos que nós não podemos rejeitar. Nós não podemos ser tão duros, tão radicais com as pessoas, que acham em nós sensibilidade. Né? Porque, se você for lá na história de Moisés, o homem que era para ser substituto de Moisés não era Josué, era Finéias. Pastor Edson, quem era Finéias? Finéias é aquele que, quando o povo se rebelou lá, construiu o bezerro lá de ouro lá, ele passou a mão na espada, saiu matando todo mundo, a praga cessou e só foi glória. Mas por que Deus não escolheu Finéias e escolheu Josué? Porque em Josué havia misericórdia. Essa é a palavra certa. Josué era misericordioso. Havia em Josué sensibilidade. Foi por isso que Josué foi escolhido por Deus, para substituir Moisés. E não Finéias, que era o melhor para substituir Moisés. Finéias levava tudo a dente por dente, olho por olho, e vamos matar, vamos acabar, e Deus não precisa disso. Deus quer pessoas misericordiosas. Deus precisa de pessoas que tenham amor pelas almas. É isso que Deus precisa. Então nós vemos aqui a história do profeta Jonas, falamos um pouco sobre a sua mãe, sobre a sua história. Ele não é qualquer pessoa, ele é um grande homem de Deus. Né? E para onde que Jonas fugiu? Jonas fugiu para a cidade de Tarse. Né? Jonas fugiu ali para a cidade de Tarse. Quantos quilômetros era da cidade de Jobes para a cidade de Tarse? Né? A história diz que são aproximadamente 4.000 quilômetros. Jonas pegou um navio de Jobes indo para Tarse. Né? Ia ter ali uma viagem de 4.000 quilômetros. Né? Nem eu que aqui estou
no Pará, estamos aqui no Pará, no interior Curuá, até minha cidade natal, ao estado do Rio de Janeiro, está a 4.000 quilômetros. Está aqui, está onde eu estou agora gravando esse vídeo para você, até a minha cidade natal, Rio de Janeiro, está aproximadamente 3.800 quilômetros. Para tu ver que mais um pouquinho eu chego onde Jonas queria chegar, né? E quantos meses Jonas levaria para se chegar a Tarsis, se a sua viagem era de 4.000 quilômetros a navio, né? Ele levaria 4 meses de viagem. Jonas estava muito tranquilo. Ia viajar 4 meses. Né? Qual cidade de Tarsis seria ela hoje? Né? Qual cidade da Europa seria a cidade de Tarsis hoje? Hoje seria a cidade da Espanha. Então, Jonas sai de Chopes ali, né? Jerusalém ou algo assim, ali está a nação de Israel, e vai para a Europa, né? Jonas vai para a Espanha, né? Cidade de Tarsis hoje é a Espanha. Então, Jonas queria viajar pela Europa toda, né? Conhecer a Europa, fazer uma turnê fora da vontade de Deus. Né? Se Deus fosse com Jonas, ele tinha feito essa turnê aí e tinha dado certo, mas Deus não estava com ele. Então, não foi possível a Jonas fazer essa turnê, né? Viajar aí para onde ele queria. Quantas pessoas tinha no navio que conduziu o profeta Jonas? Quantas pessoas tinham lá? Nós vemos que tinha muitas pessoas ali, né, participando ali daquela rebelião do profeta Jonas. A história vai nos falar que tinha ali aproximadamente 260 pessoas. 260 pessoas tinham ali, né, naquela embarcação. E eles começaram a se desesperar, começaram a lançar suas riquezas ao mar, ouro, prata, bronze, mercadorias, especiarias, né? A história diz que aquele barco estava vindo da Índia, estava indo para Espanha, levando grandes mercadorias, especiarias, que era o que os barcos levavam em sua época, né, de navegação. E aí eles perceberam que havia algo errado e cada um começou a clamar o seu Deus. E é aí que Jonas começa a descer, né? Primeiramente ele desceu para o barco, depois ele desceu para o porão e depois ele desceu para o ventre do peixe. E ali eles tiram sorte e a sorte cai sobre Jonas. Como é que essa sorte caiu sobre Jonas? A história vai falar que eles escreveram os nomes dos 260 tripulantes, dos 260 passageiros, cada nome em uma talpinha, né, de madeira na época, e pediram para uma criança tirar o nome. E aí foi tirado o nome do profeta Jonas. E aí ocorre Jonas capítulo 1, versículo 8. A pergunta que eles fazem ali ao profeta Jonas com medo, né? Quem és tu? De onde tu vem? Quem tu és? Para onde é que tu vai? E aí a tradição judaica, a história judaica vai falar que Jonas foi levado para ser lançado ao mar 3 vezes. Na primeira vez lançaram Jonas, pegaram em seus pés, em suas mãos. Quando foram lançar, voltaram com Jonas para a embarcação. Quando eles ameaçaram lançar Jonas pela primeira vez ao mar, a tempestade se acalmou. Aí os marinheiros decidiram não lançar Jonas ao mar. E voltaram com ele para a embarcação. Quando voltaram com Jonas para a embarcação, a tempestade levantou-se novamente. E eles, pela segunda vez, ameaçaram lançar Jonas ao mar, segurando Jonas pelos pés e pela mão. E a tempestade se acalmou. E eles vendo que a tempestade se acalmou, eles voltaram com pena de Jonas para dentro da embarcação, para dentro do navio. E a tempestade se levantou novamente. E eles fizeram isso por 3 vezes. Na 4ª vez, de fato, eles lançaram Jonas ao mar. E ali, Jonas, ele é atracado por um grande peixe. Alguns teólogos e historiadores dizem que Deus criou esse peixe naquele momento para salvar a vida de Jonas, né?
E qual é o nome desse peixe? Né? Qual é o nome desse peixe? Quantos quilos que esse peixe pesava? Quantas toneladas? Eu desde pequeno tive a curiosidade de saber que peixe era esse. Que uns dizem que é baleia, outros dizem que era um monstro marinho do mar, e essas coisas todas. E agora, depois de velho, né, eu tenho hoje 39 anos, são 35 anos na presença de Deus, aceitei Jesus com 4 anos, ouço essa história desde os meus 4 anos, prego há 31 anos, né, e agora estudando, né, Deus colocou no meu coração para estudar sobre a vida de Jonas, eu comecei a ler, estudar. Fui no livro chamado Instituição da Nação de Israel, que é um livro muito bom, de aproximadamente 500 páginas. Fui no livro chamado Gênesis, que é o livro do nosso pastor Metusalém, especialista, é um livro de 700 páginas. Fui ao livro História dos Hebreus, que também é um livro extraordinário, de 1000 páginas. Né? Você pode comprar esses livros pela CPAT, o Instituição da Nação de Israel e o livro História dos Hebreus. O livro Gênesis você compra diretamente com o pastor Metusalém, especialista. Só pesquisar lá no YouTube o nome do pastor e lá você vai ver os seus vídeos e os seus áudios e ali você vai estar comprando o livro Gênesis, que é extraordinário. Então, no livro de Gênesis do pastor Metusalém, especialista, diz que o peixe que engoliu Jonas é chamado de cacholote. Cacholote é o nome do peixe que engoliu Jonas. Ele tinha aproximadamente 120 mil quilos, ou 120 toneladas. Era um peixe muito grande, meu Deus. Era um peixe muito grande. E foi o peixe que engoliu o profeta Jonas, né? Ali, e alguns historiadores dizem que Jonas morreu no ventre do peixe, conforme ele mesmo disse que foi ao inferno, à profundeza, né? E a biologia nos confirma que não tinha como Jonas viver no ventre desse peixe, por causa da sucção que tinha ali, a sucção que tinha ali, né? Do trabalho digestivo do estômago do peixe. Jonas não teria ar para respirar ali, morreria ali sufocado. Então é comprovado que Jonas morreu no ventre do peixe, e Jesus confirma isso em Mateus 12:40, né? Que como Jonas morreu no ventre do peixe, passou 3 dias debaixo da terra, ele também ia passar. Então essa história é confirmada. E a história judaica diz que quando Jonas foi cuspido no mar, ele foi cuspido morto. E quando ele foi lançado ali, né, cuspido ali, né, pelo peixe, lançado pelo mar, que ele chegou à praia, né, de Nínive, ele ressuscitou. Deus ressuscitou ele, né? Deus o ressuscitou, né? E ali ele ressuscitado cumpriu a sua missão. E o que chamou a atenção dos ninivitas é que os ninivitas viram tudo isso. Viram o peixe cuspir Jonas, né? Viram Jonas ressuscitar. E viram Jonas pregar por toda a cidade de aproximadamente 100 mil ninivitas, e eles se converteram. Tanto que se você for na antiga cidade, né, da onde Jonas foi fugir da presença de Deus, se eu não me engano, a cidade de Chopes, tem um peixe lá imenso, da onde Jonas pegou a embarcação para ir para Tarso. Então que Deus em Cristo vos abençoe, para a glória de Deus. Não seja como Jonas, né? Lá no capítulo 4, Jonas se entristeceu porque Deus levantou um pé de mamão para dar sombra para ele. E depois Deus levantou uma largada, né, um picho para ferir o pé. E Jonas ficou triste com o pé de mamão, né? E Deus falou: Jonas, será que tu não tem pena desse povo? Esse povo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Tu tem pena de um pé de mamão que eu fiz plantar hoje, mas não tem pena desse povo, que são um povo que não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Que nós possamos ter uma visão de Deus em relação ao povo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.